Afinal, o que é ansiedade? Você sabe que no fim das contas é isso que muita gente chama de ansiedade? Caso esse assunto desperte a sua curiosidade, caso esse assunto lhe interesse, fica nesse vídeo e vamos entender melhor um pouco sobre esse assunto. Você alguma vez já ouviu alguém perguntando: Isso é só ansiedade? Como se fosse uma besteira, algo bobo, algo que desse, que passasse rapidinho. Ansiedade costuma ser um daqueles sentimentos que quase todo mundo conhece, mas pouca gente sabe o que é de verdade. Olha, eu me chamo Marcos, sou psicólogo, atendo frequentemente pessoas com ansiedade aqui no meu consultório e eu posso lhe afirmar que às vezes ansiedade para algumas pessoas pode parecer medo, às vezes parece pressa e às vezes até parece que a pessoa ela vai explodir sem saber o motivo. Ansiedade é um sentimento muito complexo, que é muito mal interpretado atualmente, e inclusive essa nomenclatura ela costuma ser muito mal empregada em muitas situações. E o pior é que ainda existe esse preconceito acerca dessa temática. É tanto que tem gente que sofre muito com isso, mas sofre calado com medo, porque pensa que está ficando doido ou então pensa que vai ser mal compreendido pelos outros. Mas olha, eu já posso assegurar para você que ao sentir ansiedade, você só está sendo humano. Então vamos falar sobre isso direto ao ponto sem enrolação. Você por acaso já sentiu aquele frio na barriga por pensar em algo que ainda nem aconteceu de fato? Sabe, aquele frio na barriga antes de fazer uma prova, aquela preocupação sem fim com o que pode dar errado amanhã. Se isso já aconteceu, pois bem, você já teve ansiedade. Ansiedade é um sentimento comum. No fim das contas, todo mundo sente. Desde uma criança que tem medo do escuro, tem medo de ficar sozinha, até um adulto que fica pensando nas contas do mês que tem que pagar. Sim, porque parece até que boleto tem superpoder, aparece até nos nossos sonhos. Aqui, o ponto principal para a gente começar a entender o que é ansiedade é compreender muito bem que ansiedade não é frescura. Ansiedade é justamente uma reação do nosso corpo diante de uma situação que a gente percebe como perigosa, ameaçadora ou simplesmente fora do nosso controle. Ao perceber essa situação, o nosso corpo ele começa a se preparar para ela, ou então para fugir, sair correndo, ou então para lutar, justamente para enfrentar. Mesmo que o perigo, no fim das contas, ele seja algo como só uma reunião de trabalho ou então uma conversa difícil que você pretende ter junto com o seu companheiro ou sua companheira. E aí, só para você entender que o nosso cérebro, ele não diferencia muito bem perigos. Ele não consegue diferenciar um leão faminto na sua frente e uma ligação de um banco lhe cobrando. Para ele, perigo é perigo. Já deu para perceber que a ansiedade é algo normal e que faz parte da vida. Mas quando é que, no fim das contas, a ansiedade ela deixa de ser um processo normal e aí começa a virar um problema de verdade, que atrapalha muito e muito a nossa vida. A chave para a gente começar a entender isso é começar a olhar para a frequência que a ansiedade acontece e para a intensidade com qual ela acontece. Porque sentir ansiedade é algo natural, normal e inclusive bom em alguns momentos. Porque dificilmente você vai fazer alguma coisa boa, alguma coisa importante, significativa na sua vida que não tenha um pouco de nervosismo ou de ansiedade embutido. O que acontece é que quando esse sentimento ele começa a aparecer o tempo todo, sem motivo, e começa a atrapalhar a sua rotina, aí o bicho pega. Imagina só que você precisa atravessar uma ponte. Tá, até aí tudo bem, tudo normal você sentir ansiedade com isso, certo? Mas quando você começa a sentir um medo, uma ansiedade, você começa a pensar que vai morrer simplesmente no fato de sair de casa, opa, aí já começa a ser um sinal de alerta para gente. Ansiedade em excesso, ela se torna um transtorno. Isso sim é um assunto sério e que merece nossa atenção. Por isso, existem alguns sinais importantes que a gente precisa se atentar, justamente para saber se a ansiedade ela está sob controle ou não. Primeiro sinal de alerta. Se você sente dificuldade para dormir, ou então se você costuma acordar no meio da noite com o coração batendo forte,
mais acelerado do que percussão de escola de samba, aí sim você precisa começar a tomar cuidado. Segundo sinal de alerta, se você começa de maneira frequente a ter diversos pensamentos ruins, intrusivos, que não saem da sua cabeça, vale a pena começar a ficar de olho. Terceiro sinal de alerta, se você começa a sentir falta de ar, dor no peito, enjoo, de uma maneira que até parece que você está infartando, só que você vai lá, faz exames e não comprova nenhuma questão biológica para isso, isso é um sintoma muito forte para ansiedade. Quarto sinal, se você começa a ter medo de coisas simples do dia a dia, como por exemplo, ir ao mercado, conversar com alguém que você conhece, ou então iniciar novas conversas com pessoas que você não conhece, mas tem interesse de conhecer, vale a pena começar a ficar de olho também. Quinto sinal para ficar em alerta, se você começa a ter uma vontade de sumir, se esconder de todo mundo, até mesmo por vergonha, você precisa começar a tentar para isso com um pouco mais de carinho. Olha, uma curiosidade cruel de tudo isso é que tem muita gente que tem esses sintomas, que sofre com isso e no fim das contas nem percebem que é ansiedade. Vai começando a empurrar tudo com a barriga, achando que é coisa da cabeça, e a ansiedade ela costuma só ir aumentando até o ponto que vai dominando a vida como um todo, e dificultando cada vez mais a sua rotina. E o pior de tudo é que sempre vai ter aquela pessoa que fala assim: "Ah, é só parar de pensar nisso. Vai lavar uma louça e isso passa". Eu nunca ouvi dizer na minha vida que detergente é tratamento psicológico. Para a gente entender um pouco do que a ansiedade faz no nosso corpo, vamos imaginar que seu corpo seria uma empresa. E quem manda na empresa, nesse caso, é o cérebro. Ok, um certo dia, você começa a sentir que algo de ruim tá para acontecer. E aí o cérebro, vendo isso, ele já começa a tocar um alarme geral para o seu corpo todo. Só que isso começa a deixar assustado e em alerta todos os outros colaboradores. E aí, nesse momento, entra em ação todo o seu sistema nervoso. O sistema nervoso, ele começa a mandar sinais ao seu corpo inteiro, dizendo: agora é guerra, prepare-se. Ou é lutar ou é fugir. Se a gente for parar para pensar, esse mecanismo ele era muito eficiente justamente na época dos nossos ancestrais, quando a gente ainda morava em caverna. Porque de fato poderia aparecer um animal que iria devorar a gente. E aí não tinha jeito, ou então era fugir ou então era lutar. Só que hoje, o cérebro, o chefe dessa empresa, ele ainda faz a mesma coisa frente a uma entrevista de emprego. E aí o seu corpo, ele começa a responder com o coração acelerado, com a respiração rápida, com todo um suor e com os músculos bem tensos. E o cérebro, como fica no fim das contas com tudo isso, olha, ele fica igual uma televisão ligada em vários canais ao mesmo tempo. Um monte de pensamento acontecendo, um medo de tudo, tudo o tempo todo e tudo para agora. E esse estado cansa. Para o nosso corpo, cansa muito. Cansa tanto que não é à toa que depois de uma crise de ansiedade, normalmente a pessoa que tem parece que correu uma maratona, de tão cansada que fica. Isso tudo sem sair do lugar. E aí vale deixar claro que esse sistema todo, ele é automático. Você não escolhe sentir ansiedade. Ela simplesmente vem e acontece. Só que pode acontecer justamente o contrário. Quanto mais você tenta controlar a força, a ansiedade, mais ela pode acabar crescendo. É tipo aquela criança birrenta que quando escuta assim, ó, fique quieta, começa a gritar ainda mais. Tá, mas na prática, o que você pode fazer para acabar aliviando a ansiedade? Primeiro passo é acabar de fato respirando, assim, respirando de verdade. Eu sei que pode até parecer besteira em um primeiro momento, mas respirar devagar, puxando o ar pelo nariz e soltando pela boca, de maneira devagar, tá? Ajuda o cérebro a entender que não tem um leão lhe perseguindo. Caso você tenha interesse, você pode pesquisar aí no YouTube sobre respiração diafragmática. Tem muitos vídeos já produzidos aqui falando sobre isso, que é uma técnica que ajuda muito nesse momento de crise. Lembrando que essa técnica, ela não é a única disponível. Existem diversas outras técnicas de respirações que são úteis para esses momentos de crise. E lembrando também que não é a técnica de respiração que vai curar você da ansiedade, que vai resolver a sua ansiedade. Isso se resolve com terapia. Mas olha só, existem algumas coisas que a gente pode acabar fazendo justamente para ajudar a lidar com a ansiedade no decorrer do tempo.
Dentre elas, ajuda muito você a organizar a sua rotina. Tem uma hora para acordar, tem uma hora para comer, tem uma hora para dormir. O seu cérebro adora ter previsibilidade. Então, quanto menos surpresa ele tiver, quanto menos susto ele levar no dia a dia, menos ansiedade ele vai ter. Mexer o corpo também ajuda muito nesse processo. Olha, você não precisa necessariamente acabar virando um atleta. Eu tô falando aqui de uma caminhada, uma dança na sala, uma faxina em casa ouvindo música. Sim, até uma faxina em casa ouvindo música já adianta. Porque o movimento, ele ajuda a gastar como se fosse uma energia acumulada, o que ajuda a aliviar a ansiedade. Além disso, também é bacana você começar a tomar cuidado com aquilo que você assiste e que você ouve. Talvez evitar noticiários trágicos, séries pesadas, gente reclamando demais o tempo todo o tempo. Tudo isso pode acabar alimentando medo e tensão quando vem em excesso. Olha, se não honesto contigo, tem hora que o botão de desligar é o seu melhor amigo contra a ansiedade. Uma última coisa que eu quero deixar aqui, que costuma ser muito útil para ajudar a aliviar a ansiedade, é aceitar que tudo não está sob o seu controle. É, isso é difícil, né? É difícil, é o mais importante. Tem muita coisa que não dá para prever e para mudar. Sim, eu entendo que o mundo ele vai continuar girando, mesmo que você não saiba tudo o tempo todo. Mas olha, eu já adianto aqui que nada substitui um acompanhamento de um profissional qualificado para isso. Então, se a ansiedade de fato ela lhe incomoda, vale a pena você começar a cogitar essa ideia. Eu acredito que um grande paradoxo da era moderna é que a gente costuma cuidar tão bem do nosso carro, do cabelo, da nossa casa, mas a gente acaba não cuidando muito bem da gente. E a ansiedade, ela acaba sinalizando que algo precisa ser mudado. Então vale a pena talvez não combater a ansiedade, mas entender o que ela está querendo dizer para a gente. Caso você tenha alguma dúvida sobre esse assunto, fique à vontade para estar perguntando aqui. Vai ser um prazer estar lhe respondendo.